Salve Maria a todos! Hoje eu queria falar sobre aquela pergunta que muitos dizem: por que a Igreja Católica ela é romana, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Por que ela é romana, né? Ela é romana para termos um sinal, né? Qual sinal? Sinal que Roma, né? Ela passou pela conversão também, né? Um dos impérios mais poderosos que já existiu, dominou todo mundo, né? Ou seja, aquele mundo da época, né? Que era só ali a Europa, né? A Ásia, a África, aquela parte ali do Oriente Médio, né? Que era o que existia na época, o mundo era aquilo. Ainda não tinha sido descoberto as Américas, né? Oceania, né? Então estava ali naquela parte ali do velho mundo, né? Roma, ela comandava todo o mundo, né? E era um império muito poderoso, né? Mas era um império pagão, não cultuava ao Deus verdadeiro, né? Mas essa Roma que era pagã, ela se converteu, né? Ela se converteu à cruz, virou o Império Cristão, né? Virou o Império Cristão. Pós, né? Primeiro veio Constantino, né? Constantino que cessou a perseguição aos cristãos, né? E que muitos erroneamente dizem que é Constantino que fundou, e não é bem assim, né? A história da igreja, quem estuda a história da igreja buscando a verdade, sabe que não é isso, né? E o que acontece? A mãe dele era cristã, de Constantino, né? Tudo isso facilitou, né? Foi facilitando. E um pouco mais para frente, né? E aí sim virou a religião do Império, né? Do Império Romano, a Igreja Católica, né? Mas por isso que ela é romana, para mostrar para nós que esse é o sinal que um império tão poderoso ele virou um império cristão, né? Para as pessoas não esquecerem, né? Não esquecerem que houve uma conversão do império, né? Mas por que ela é apostólica então? Igreja Católica Apostólica Romana. Porque católica é universal, né? Ide por todo mundo e evangelizai, pregai o evangelho, Mateus 28:20, né? E mais apostólica, porque vem dos apóstolos, né? É daí que vem a tradição da igreja, né? Ou seja, o que a igreja sempre ensinou, né? Desde a época dos apóstolos, né? Daí vem a tradição apostólica, que é diferente da tradição humana. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja fundada por Cristo em Mateus 16, 18 e 19, né? Capítulo 16, versículo 18 e versículo 19, né? Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Em João 1,42, Cristo, ao ver São Pedro pela primeira vez, ele o chama pelo nome e, diz, né, que sobre a mudança do nome dele para Kefas, né, que é pedra. Daí que justifica muito o que está lá em Mateus 16, 18. Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Quem é pedra? Pedra Pedro, primeiro papa da igreja, né? Então, que bom seria se todos nós, católicos, estudássemos, lêssemos a Bíblia, né? Traçássemos planos de estudo, né? Que é ela a igreja verdadeira, né? E lêssemos o catecismo, né? O livro do catecismo da igreja. Como que nós vamos defender
a nossa fé se nós nem lemos, nós não sabemos de tudo. Então eu pego e vou estudar. Aproveitemos, gente, aproveitemos, né? Salve Maria.